Voltamos com a nossa conversa com a jornalista e escritora Leilane Garcia. Agora, por falar na parte escritora, né? Como é que os livros entram na sua vida? A gente falou no primeiro bloco um pouco da sua parte de escritora, né? De escrever, começando na escola, pela professora. Mas os livros, você também se interessa desde criança? Desde criança. Tem algum... pouca gente vai lembrar, mas você deve lembrar da coleção Vagalume. Um clássico, né? E eu acho que eu comecei ali, a minha grande paixão pelos livros com a coleção Vagalume, o Zezinho e as Porquinhas Pretas, enfim, vários títulos, que acho que ali começa o meu interesse e depois vem para a saga do Harry Potter, que eu me lembro, assim, muito claramente que foi quando eu criei uma paixão gigantesca pelos romances, pelas aventuras, e a partir daí os livros ele entram não só como uma questão de obrigatoriedade escolar que a gente tinha, né, para ler ali grandes obras da literatura. Infelizmente, na época eu enxergava como uma obrigação, mas hoje tenho muito prazer, muita satisfação de saber que eu fui obrigada a lê-los enquanto ainda era criança e adolescente. Mas aí os livros eles entram... além dessa parte educacional, como eu falei para você, minha família sempre muito simples, então muitas coisas eu não fazia parte do meu universo. Então a leitura ela me transportava para histórias que eu queria viver, para lugares que eu queria conhecer, para cidades, Paris, por exemplo. Teve uma vez que eu li uma revista inteira que falava sobre Paris. Eu falei, gente, um dia eu tenho que ir para Paris. O que não era completamente fora da minha realidade durante a minha infância, porque os meus pais não tinham condição e está tudo bem. Mas os livros e a literatura, elas entram para me transformar, para enxergar o mundo além da cidade do interior, né? Porque os meus pais, eles tinham essa limitação. As minhas irmãs, elas são muito bem sucedidas, mas nenhuma delas chegou a cursar uma universidade. Elas foram na garra ali para construir tudo que elas têm, porque não conseguiram devido à nossa condição financeira. Mas eu acho que elas também foram grandes motivadoras de não, precisa estudar, precisa ler, precisa aprender, precisa fazer, precisa correr atrás, né? Eu acho que a literatura ela entra como incentivo, mas ela também entra como prazer. Daí da leitura leva a escrita, né? Aí da leitura leva a escrita. A leitura leva a escrita. Todo mundo fala, né? Você quer aprender a escrever, então aprende a ler primeiro. Cria o hábito da leitura, que a escrita daí é a consequência. E você, aí a partir daí começa a escrever, porque eu estava lendo o seu livro, são histórias dos mais variados temas, né? Tem histórias de amor, sentimentos, tem uma história de Covid também ali, de viagens. Sim. Você também começou a escrever aí dos mais variados... Sim, eu nunca fui a pessoa que teve diário, sabe? Eu sempre escrevia aleatório, assim. E depois, ainda com a vinda das redes sociais, eu acabava escrevendo e postando nas redes sociais, o que ajudava muito. Mas eu escrevo desde pequena, porque eu tenho memória... Nesse livro mesmo tem uma memória de um texto que eu escrevi. Claro que eu mudei ele um pouco quando foi para ser publicado, mas memórias lá de pequenininha, de que eu escrevi de árvore de Natal, de contos de Natal. Então, era um refúgio mesmo, assim, eu vou escrever sobre isso. Claro que era tudo muito simples no começo, foi mudando de acordo com os meus sentimentos, de acordo com aquilo que eu estava vivendo. Não era um diário, mas era também uma forma de expressar os sentimentos. E também com aquela vontade que os outros lessem, ou era uma coisa só para você? Não, era uma coisa muito minha no começo, muito minha. Até publicar o livro foi uma exposição, sabe? Porque eu falei, nossa, quando eu recebi o convite, eu falei, eu tenho muita coisa escrita, mas muita coisa é minha, é pra mim, não é coisa pra colocar pro mundo inteiro ver, né? O mundo inteiro, olha eu querendo também colocar para outras pessoas verem, né? Mas começou meu, e depois eu falei, quer saber, eu acho que às vezes os nossos sentimentos, as nossas ideias, se partilhadas, elas podem alcançar alguém que está passando pela mesma situação, ou que está pensando do mesmo jeito. E aí foi quando eu comecei a expor mesmo, expor o que eu sentia, expor meu coração, expor experiências às vezes que eu observava diante de mim, com pessoas queridas, e falei, bom, todo mundo tem sentimento, então por que não falar deles? Porque eu acompanhava suas redes sociais e os textos que você escrevia, eu não sabia se era uma história sua ou se era ficção que você estava inventando ali. Você sabe que isso é muito interessante. Algumas coisas em relação ao livro, tem uma história de dois jornalistas, e assim, não é uma história, né, é ficção.
E algumas pessoas, e aí, vocês ficaram juntos? Ele morreu mesmo? Eu falei, gente, essa pessoa não existe, calma, é só coisa da minha cabeça. Então eu acho que na minha escrita, como eu coloco muito do meu sentimento, do meu jeito de ser nos textos, eu acho que acaba confundindo um pouco as pessoas. Tipo, nunca ninguém sabe. E será que ela tá falando dela? Será que ela tá falando, será que inventou? E eu acho que isso é a graça da minha escrita. E como é que veio o convite para você participar do projeto da Caixa das 7 Mulheres? Querido Valdir Capussi, né? Um grande nome de incentivar a leitura, de incentivar a cultura em Jacareí. E eu o conheci quando apresentava o Bom Dia Jacareí. E ele disse, menina, você tem talento para escrever, você tem que escrever um livro. Imagina, seu Valdir, que eu vou escrever um livro, né? Todo jornalista sonha um pouco com isso, mas fala, será que eu não imagino, seu Valdir. Eu recebi a proposta quando eu estava de mudança, estava saindo do Brasil para morar na Austrália. Eu falei, como é que vai ser isso, né? Escrever um livro do outro lado do mundo, falando em outro idioma. Como é que vai ser tudo isso? E aí ele me fez um convite e eu falei assim, quer saber? Eu acho que agora é a hora. Eu estava numa outra fase da minha vida. Eu falei, acho que agora é a hora, vamos. Eu falei, vamos. E aí foi o projeto, né, incentivado pela LIC, Caixa das 7 Mulheres, que eu tive a honra de ser uma das 7 mulheres, cada uma com a sua peculiaridade, o seu talento. E eu tive, para mim, assim, esse projeto é uma honra mesmo ter participado e vai ficar sempre gravado no meu coração e na minha história, né? Não tem como separar uma coisa da outra. E você escreveu textos especialmente para o livro ou você foi selecionando o que você já tinha? Selecionei alguns da minha infância, né? Como eu falei, algumas coisas relacionadas ainda à minha infância, mas precisei escrever alguns, porque eu tinha muita coisa escrita, mas tinha muita coisa que eu falava, gente, isso aqui tá muito ruim. A gente tem autocrítica, eu falo, meu Deus, isso aqui tá muito ruim. E aí eu fui selecionando, a Larissa Sotero, que foi a revisora do meu livro, também me deu um toque sobre algumas coisas, e minha família também. E foi, assim, opinião de pessoas queridas que me ajudaram a selecionar o que tá aí hoje. E para desenvolver essa seleção, você teve que botar muita coisa fora também, né? Muita coisa fora. Como é que foi para isso aqui vai, isso aqui não vai? Seu critério foi o quê? Você sabe que não teve um critério técnico, viu? Vou estar mentindo se eu falar que teve um critério técnico. Foi do coração, assim, porque eu tentei, tipo, tem texto sobre violência doméstica, texto sobre abuso sexual, texto sobre amores que deram certo, amores que deram errado. Eu tentei colocar um pouquinho de cada coisa, mas não teve um critério específico. Eu acho que eu tentei colocar um pouco do que todo mundo sente, sabe, na vida. Todo mundo passa dores, todo mundo passa felicidade, todo mundo chora de amor, todo mundo tem história com amigos, com irmãos, com pai, com mãe. Eu acho que isso tudo... Acho que... Nunca me perguntaram isso, foi uma pergunta até muito interessante, mas eu acho que o critério meio que foi esse. E como você falou, né, o charme dessa questão do seu livro é que não dá para saber se a história é sua ou se é ou inventada ou se você pegou de alguém. Exatamente. Né? Até as pessoas que me conhecem às vezes ficam na dúvida. As pessoas que me conhecem muito falam, será? Claro que quem é mais próximo sabe o que né, ali o que é verdade, o que não é, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com alguém que era próximo, mas fica essa dúvida mesmo, é ou não é? E esse sentimento de ver o livro físico impresso? Não tem preço. Aquela coisa, né, eu nunca tive um filho, mas... Esse é o primeiro livro, né? É meu primeiro livro. Estou trabalhando no segundo aí, mas esse é o primeiro. Quando eu vi, e eu estava já 1 ano morando fora do Brasil, e aí eu cheguei na reunião, o seu Valdir me entregou o livro na mão. Eu caí no choro, assim. Eu choro por qualquer coisa, mas eu chorei. Foi ver aquilo materializado e saber que toma uma proporção diferente, né, do digital. Foi emocionante. Ainda é. Quando eu olho, eu falo, nossa, gente, interessante. E você conhecia alguma das outras participantes? Conheci a Mali, porque gravei muitas matérias com ela. Conhecia a Lúcia, porque é a mãe da Ludmilla, que eu já conhecia, e só. E a Elke querida. Conheço a Elke nem sei, há muitos anos, da época que eu ainda trabalhava no grupo Adventista de Comunicação na Rede Novo Tempo. Conheço a Elke há muitos anos. E você falou que está trabalhando num livro novo, né? Sim. Também vai ser nesse mesmo estilo ou não? Não. A ideia desse projeto é que ele narre um pouco de como foi a minha viagem pelo mundo, mas sob a perspectiva das pessoas que cruzaram o meu caminho, assim, de contar um pouco da história delas e de entrelaçar com essa questão da minha história também, a questão cultural. Então ela
esse livro ele vem mesmo para contar essa experiência, mas não só sob o meu ponto de vista, também para contar da experiência das pessoas que eu tive a sorte de conhecer pelo caminho. Vai ser para esse ano ainda ou não? Ai, Romero, não sei. Eu queria que fosse, mas confesso que eu não sei. Muita mudança esse ano. A gente vai falar mais sobre as viagens então, da Leilane no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.